Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e também de meditação da Palavra de Deus. E que alegria então poder contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal do YouTube, nos acompanhando a cada vídeo e deixando-se moldar pela Palavra de Deus, que a nossa riqueza é a ponte que quer nortear então nossos passos, os nossos caminhos. E chegamos então a esse dia 15 de outubro de 2017, ao 28º domingo do tempo comum. Estamos aí nos aproximando no final do nosso ano litúrgico e estamos aí nos enriquecendo a cada domingo com a liturgia que com certeza ilumina a nossa vida. Convido você então a tomar comigo a palavra proposta para hoje. A primeira leitura é extraída do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. O salmo responsorial, o salmo 22, bem conhecido nosso, né? E a segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 12 a 14, depois de 19 a 20. O evangelho de hoje, a qual então convido você a tomar comigo, é o evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Mandou então outros servos, com essa ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para seus negócios. Outros agarraram seus servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai à festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava em traje de festa, e perguntou-lhe: Meu caro, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então à metade do mês de outubro, mês das missões. E assim então, a cada domingo nós temos a oportunidade de poder compreender a importância da missão na vida da igreja e também na vida de cada um de nós, batizados e batizadas. Porque muitas vezes caímos na tentação de achar que a missão é algo próprio dos religiosos e religiosas, dos ministros ordenados, do Papa, do Bispo. E a Conferência Aparecida, lá em 2017, nos ajuda a compreender que a missão é própria de todo batizado e batizada, porque todos eles, todos que passaram pela água do batismo, são discípulos missionários do Senhor. E assim, então, a cada domingo deste mês, podemos, então, compreender a dimensão do anúncio a qual nós somos, então, chamados a desempenhar, a executar. Mas, para isso, é preciso compreender o que é o reino de Deus, para que assim nós possamos falar com propriedade de algo que compreendemos, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E assim, então, hoje, a liturgia nos convida a poder acolher essa proposta de podemos também sentar a esse grande banquete, a qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. E para isso, então, nós temos na imagem desse banquete, representando aqui a grande alegria e também o amor desse Deus que
quer de todas as formas que nós estejamos em comunhão com Ele. Porque é isso que significa o banquete. Aquela pessoa que aceita esse convite deve, ao menos, comungar dos mesmos ideais da pessoa. Por exemplo, na nossa casa, nós não convidamos pessoas que nós não conhecemos, não sabemos os seus ideais, aquilo que pensa, para a nossa casa, ou convidamos. Seja um parente, um ente querido, aí sim a gente conhece, chama, e sabemos que tem a mesma linha de pensamento nosso. Mas o contrário, a gente não convida, não chama. Porque o banquete tem esse caráter, principalmente, né, no contexto histórico, cultural, bíblico, tem esse caráter de comunhão. Então todos aqueles que aceitam esse convite também assumem esses mesmos ideais. E aí nós temos então a primeira leitura de hoje. O profeta nos narra que Deus chama então todos a um grande monte. E o monte nós sabemos que na Bíblia é então lugar de encontro com Deus. Ou seja, somos chamados a nos colocar diante de Deus porque Ele nos convida para um grande banquete. E não é um banquete comum não, porque nos escreve a Isaías. Esse banquete ele é composto então de manjares suculentos, um banquete com vinhos deliciosos, ou seja, tudo do bom e do melhor, como é próprio do nosso Deus. Deus não nos oferece nada de ruim, só coisas boas, e sempre tudo aquilo que Deus faz é bom e é perfeito. E assim então, Ele convida, chama-nos a esse banquete. Mas aí podemos então refletir, qual é a nossa resposta diante desse convite de Deus? Porque aqui Isaías, ele lança esse convite a um povo que está passando por dificuldades. Um povo que já não tem ali as suas esperanças renovadas porque estão distantes de Deus, sentindo-se abandonados até mesmo por Ele, porque foram infiéis à aliança, passaram pela escravidão, pelo sofrimento, e muitos deles perderam até mesmo a fé. E assim, o profeta convida para trazer de volta, esse povo voltar, para que possa novamente reatar a sua aliança com Deus. E assim, então, através desse grande banquete, eles poderão ali experimentar esse Deus que não os abandonou jamais, mas pelo contrário, é o povo que se afastou do projeto a qual então Deus havia proposto para esse povo. E assim também para cada um de nós. Porque, queridos amados irmãos, como dizia, Deus irá de se revelar a todos. Continua aí a primeira leitura. Há de tirar o véu que cobria todos os povos, ou seja, Ele vai dar-se a revelar para que todos possam ver o amor infinito e misericordioso desse Deus. Ele vai então banir a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todas as faces. Olha que texto bonito, que traz para nós esperança, consolo, diante das tribulações, dificuldades com as quais nós vivemos. É preciso então acolher. Deus chama-nos. Mas qual a resposta a esse banquete? Porque se assim a nossa resposta for positiva, Deus poderá então ali estabelecer esse grande banquete, como nós temos no Salmo de hoje. O salmista nos convida então a podermos fazer essa mesma experiência de habitar na casa de Deus para sempre. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Esse Salmo 22, conhecido por cada um de nós, onde vai nos narrar que o Senhor então prepara um banquete. E assim então Ele espera a resposta de cada um de nós, porque Deus, Ele está à porta, como nos diz o livro do Apocalipse, batendo a porta. Se abrimos a porta do coração e permitirmos que Ele entre, Ele então preparará esse grande banquete para cada um de nós. É claro que esse banquete aqui, que se refere à liturgia de hoje, é o grande banquete que o Senhor está preparando para nós, lá no festim da eternidade. Mas enquanto isso, podemos então mergulhar e acolher esse convite ao outro banquete a qual o Senhor nos oferece, que é a Eucaristia. Esse grande banquete, onde nós então todos sentamos à mesa e podemos alimentar desse grande manjar preparado por nós pelo Senhor, que é o próprio Filho amado que se entregou na cruz, se ofertando como vítima, para poder então nos redimir, para poder nos salvar. E tudo isso por amor. Então, queridos amados irmãos,
Nós somos chamados a esse grande banquete e dar uma resposta concreta para que assim Deus possa adentrar a nossa vida e operar então em nós maravilhas. E a segunda leitura de hoje, extraída então da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos Paulo que nos fala que sabe então que diante de todas as adversidades e dificuldades da vida, serviu para algo esses momentos na sua vida. Por quê? Ele sabe viver então na miséria, também quanto na abundância. Aprende a viver então em toda e qualquer circunstância da sua vida, seja passando fome, seja tendo alimento para saciá-lo. E é interessante também porque Paulo escreve à comunidade de Filipos, que era uma comunidade que acolheu a proposta do Evangelho. E ali então ajudou Paulo nos momentos de dificuldades da sua vida. Paulo, ao escrever essa carta, ele está preso. E é por isso que ele vai dizer que eu sei viver em todas as circunstâncias. Porque em cada uma delas, Deus seja glorificado. Mas ele não está só. Ele eleva a Deus, então, esse grande louvor pela comunidade que o ajudou no momento de dificuldade a qual ele passou, tanto financeiramente, apoiando, sustentando a missão do apóstolo. Então, muitas vezes, queridos amados irmãos, nós também somos convidados a preparar, não um grande banquete, porque somente Deus pode nos oferecer, mas aquilo que nós temos, colocar em comum, ajudando o nosso próximo, para poder, então, fazer com que ele experimente desde já, através da nossa atitude, esse Deus que nos convida e nos envia, nos chama à missão, a podermos ser sinal da sua presença na vida daquele irmão sofredor. E Paulo continua dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece. E essa experiência que também nós somos chamados a fazer, seja na nossa missão, nos momentos de dificuldade, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, devemos ter sempre conosco que tudo podemos, porque é Deus que nos fortalece. É Ele a nossa força, e ainda bem que é Ele, porque seres humanos são falhos, estão suscetíveis a errar, mas Deus jamais falha. E vamos então para o Evangelho de hoje, que também volta para a temática do banquete. Nós temos então Jesus que mais uma vez se dirige pela terceira vez, no terceiro domingo consecutivo, se dirige especialmente aos anciãos e também aos sumos sacerdotes. E é interessante nós compreendemos que Jesus, ele então é direto, ele não manda recado. E hoje então nessa terceira e última parábola, ele então vai dizer para os sumos sacerdotes e ancião do povo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou então a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados, como nós ouvimos, chamar a todos. Mas aqui está então o grande desafio. Por quê? Nem todos acolheram esse chamado, a festa de casamento. Imaginemos só. Você vai então convidar alguém para uma festa que você vai dar, seja em razão do casamento, do aniversário, enfim. Aí você chega a pessoa e a pessoa diz: olha, mas nesse dia eu tenho um compromisso. Poxa vida, nesse dia eu vou estar viajando. Ah, nesse dia eu tenho isso para me fazer. É chato, né? Nós iremos nos sentir magoados. Por quê? A pessoa está desprezando um convite seu. E Jesus então dirige justamente essa parábola para que as autoridades religiosas da sua época possam perceber que esse grande banquete ofertado por Deus foi enviado também convite para eles. Mas a resposta deles foi permanecer no seu orgulho, no seu status quo, ou seja, no seu poder, seja nos seus próprios interesses, porque a grande maioria eram latifundiários, que enriqueceram às custas da fé dos outros. Então, meus queridos amados irmãos, essa parábola, Jesus convida a reflexão às autoridades religiosas para que eles percebam o seu erro, o seu pecado e retomem. Jesus não está condenando eles, mas a atitude deles próprio que condena a si mesmo. É isso que nós somos chamados, então, a compreender. Que esse convite é feito para
as autoridades religiosas na época de Jesus e para nós nos dias de hoje, que Deus também nos chama a esse grande banquete. Mas torno a repetir, e qual a nossa resposta perante esse convite de Deus? Se é um sim, deve ser um sim, acolhendo todas as consequências próprias desse convite, de sentar-se à mesa, ou seja, quer se abster-se do orgulho, avareza, quer conversão, é renúncia. Agora, do contrário, Deus, então, Ele vai chamar outros até a preencher, porque o banquete está preparado, a festa está pronta. E essa festa foi preparada por Deus quando Ele enviou seu Filho amado ao mundo, mas muitos os rejeitaram, não o acolheram. E muitos continuam a não acolher, não aceitar, mas Deus não desiste. E Ele envia então os seus servos e diz, olha, ide às encruzilhadas, chamai todos que vocês encontrarem pelo caminho, maus e bons. Então o reino dos céus é formado por pessoas boas e também más. Mas que Deus também, nesse convite, oferece a eles a oportunidade de poder buscar a mudança de vida. Então, meus queridos amados irmãos, ninguém fica de fora desse convite ao banquete do Senhor. E por que será que muitas vezes nós, nas nossas comunidades, colocamos então regras, empecilhos, para que as pessoas se venham a esse banquete que o Senhor próprio lhe convidou? Por que será isso? É preciso de fato ser uma igreja samaritana, que acolhe, que cuida, que zela daqueles que estão sofrendo. Essa espiritualidade que infelizmente falta em muitas das nossas igrejas no dia de hoje. Acolhemos, porque aqui retomando, já que entrei na parábola do bom samaritano, lá no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, nós temos lá 3 personagens que passam diante daquele homem que está ali quase morto pelos assaltantes. Nós temos então um sacerdote que passa e vai adiante. Nós temos um levita que vem no mesmo caminho, atravessa a rua. E nós temos então um samaritano que passa e sente compaixão daquele homem e cuida. É preciso de fato resgatar essa dimensão, essa espiritualidade, para que assim possamos então trazer para as nossas comunidades todos aqueles que estão sofrendo e possam sentar-se à mesa do grande banquete reservado ao Senhor a cada um de nós. Esse banquete composto pela liturgia da palavra, a liturgia eucarística, ou seja, a palavra de Deus que nos remete à Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Deus. E assim, com certeza, queridos amados irmãos, sentados a esta mesa, poderemos então nos alimentar desse grande banquete e também renovar a nossa fé, a nossa esperança de que o mundo pode ser melhor a partir do momento em que nós nos dispomos a assumir o nosso compromisso de podermos sermos esses agentes de transformação na sociedade. Porque muitas vezes queremos que a mudança aconteça, mas esperamos sempre pelo outro. E a mudança começa a partir de cada um de nós. E assim então ela poderá alcançar outros níveis, a qual então nós fomos enviados. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos sempre renovar o nosso sim, a exemplo de Maria Santíssima, que disse sim à proposta que Deus lhe fez de ser a mãe do Salvador. Que nós possamos também dizer sim e sermos fiéis a esse sim, a essa nossa vocação, a esse nosso chamado. Assim, sentando-se sempre à mesa no grande banquete a qual o Senhor nos oferta, com esses manjares, com esses vinhos saborosos, que nós possamos então ser fortalecidos, renovar a nossa fé e também proporcionemos que outras pessoas possam fazer essa mesma experiência, sendo bons samaritanos da humanidade, levando as pessoas ao encontro pessoal com Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família e ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, alcance os corações de tantos irmãos que também estão aí presos aos seus próprios interesses, dizendo não
ao convite ao banquete que o Senhor então faz a cada um de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, Senhor assim nos permitir, e espero por você.